Irmãos, hoje nós queremos meditar na palavra de Deus, queremos trazer uma palavra de vitória para aqueles que necessitam dela. Nós queremos usar hoje o exemplo do rei Davi. Eu quero falar para vocês a respeito do rei Davi, desde o seu chamado até o momento que ele tornou-se rei, da sua chamada quando ainda um jovem, um adolescente, até os dias da sua morte na presença do Rei e Salvador, nosso Deus. Eu quero falar para vocês a respeito desse homem que foi exemplo de fé no seu passado, continua sendo exemplo de fé hoje para a gente. É uma pessoa que nós podemos olhar para ele, olhar e ver a graça de Deus, como Deus manifesta seu poder, como Deus manifesta o seu cuidado em nosso favor. Muitas vezes nós olhamos e vemos tanta dificuldade, vemos tantos problemas e nós não compreendemos o porquê, mas eu quero falar para vocês, irmãos, que tudo na vida da gente muitas vezes nasce com dificuldades. Mas é a mão do Senhor agindo. Quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, a vida desses homens que foram úteis nas mãos do Senhor, vimos que todos eles passaram por dias difíceis, dias extremamente complicados, mas perseveraram no Senhor e receberam a sua vitória, receberam de Deus a vitória. E é isto que o Senhor quer nos falar nessa noite. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículos 11, 12 e 13. Vamos ler esse texto. É um texto que nós vamos ver uma parte da vida de Davi. Veremos aqui o início, quando o Senhor falou a esse jovem, como Deus agiu na vida desse jovem, como Deus o tirou lá do pasto, de onde ele estava, a pastorear as ovelhas do seu pai, e o trouxe para dentro do palácio, e no futuro tornou-se rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículos 11, 12 e 13. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Irmãos, Jessé era o pai de 8 filhos, entre esses Davi. Davi era o filho mais jovem de Jessé. Davi tinha para si uma bênção de Deus. Davi tinha reservado para si a bênção do Senhor. Davi não sabia, Davi não almejava essa bênção, ele não sonhava com esta bênção, mas o Senhor, desde os dias eternos, já havia separado Davi para, através dele, fazer uma grande obra em Israel. Davi era um escolhido do Senhor, Davi era um jovem que estava ali, lá no pasto, cuidando das ovelhas da família. Samuel foi até a casa de Jessé. Samuel foi direcionado por Deus. Samuel era o profeta, foi até a casa de Jessé, direcionado por Deus, para ali ungir um dos filhos de Jessé como o rei de Israel. Quando ali foi apresentado os irmãos de Davi, cada um deles, o Senhor foi dizendo: este não, este não, este não. Faltou um. Era Davi que estava no campo. Davi era um adolescente, Jessé não se importou muito em trazê-lo, porque era o mais novo da sua casa. Ele estava lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Mas é assim que Deus faz, irmãos, porque o Senhor, quando tem um projeto na nossa vida, quando Deus tem um projeto na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, na sua vida, quando Deus tem um projeto na vida da gente, Ele nos tira de onde nós estamos quando nós menos esperamos. Talvez você não tenha grandes planos na obra do Senhor. Talvez você fale: Elias Oliveira, eu não tenho planos, eu só quero fazer nada, eu não quero fazer nada, eu quero estar só na minha casa, louvando e cultuando a Deus. Mas o Senhor fala para você: não, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você, eu quero fazer você alguém diferente.
Eu quero usar você de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. Eu quero apenas que você se prepare para isso e o restante eu faço na sua vida. Davi era assim, irmãos. Estava lá no campo, sem nenhuma expectativa. Talvez o projeto de Davi para a sua própria vida, como adolescente que era crescer, ser um pastor de ovelhas, ou dono de ovelhas, coisa assim, mas nada de muito especial. Geralmente também temos esse tipo de plano na nossa vida. Nós vamos crescer, nós vamos desenvolver nossa vida, só que nós não temos nenhum projeto muito grande para nós mesmos, mas é porque é o Senhor que tem os projetos para a gente, é Deus que tem os projetos para a gente, é o Senhor que nos chama, irmãos. Mas Davi tinha algo muito especial. Ele era um jovem que estava em comunhão com Deus. Isto é importante para que nós sejamos chamados pelo Senhor, para que o Senhor nos veja, nos tire das ovelhas, nos coloque para fazer a obra. É preciso que nós sejamos temente a Deus. É preciso que sejamos tementes ao Senhor, pessoas que olhem para Deus, que esperem no Senhor, que confiem em Deus, que procurem santificar a vida, que procurem viver segundo os princípios do Senhor. Foi assim com Davi, irmãos. Foi assim com Davi. Nós precisamos olhar para essas histórias que estão na palavra de Deus e ver que o Senhor, quando quer, minha irmã, quando Deus quer, Ele tira qualquer pessoa de onde ela estiver e unge essa pessoa e enche essa pessoa com sua glória e com sua graça, porque para Deus não há impossíveis, para Deus não há coisas que sejam demasiadamente grandes. E assim foi com esse jovem, assim foi com Davi, irmãos. Foi tirado das ovelhas, trazido para sua casa, porque o Senhor assim ordenou, porque o Senhor assim escolheu, porque não foi uma escolha pessoal dele, não foi ele que escolheu, mas foi Deus que escolheu para ele. E o Senhor escolheu para nós que vivamos em santidade, vivamos em retidão de vida, vivamos em obediência aos princípios do Senhor. Esta é uma pré-escolha de Deus para cada um desses que estão aqui, desses que estão sobre a face da cidade, desses que estão nesse mundo afora. O Senhor já tem essa pré-escolha para você, a obrigação de viver o projeto dele nas suas vidas. E o projeto do Senhor é que você o ame acima de tudo, colocando-o em primeiro lugar na sua existência. Este é o projeto de Deus para a nossa vida e nós precisamos entender e nos adequar a esta realidade. Davi, irmãos, ele foi um jovem fiel ao Senhor. A fidelidade de Davi chamou a atenção de Deus. A nossa fidelidade, ela precisa ser tal a ponto de Deus dos céus olhar e nos enxergar e nos separar para fazer a obra. Outro texto que nós precisamos ler é 1 Samuel 17, versículos 45, 46 e 47. Eu vou ler para vocês. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha e ele vos entregará em nossas mãos. O interessante nesse texto, amados, é o seguinte: quando o Senhor chamou Davi foi ungido a rei. Só que Davi não foi para o palácio tomar posse de um trono. Davi continuou dentro da sua casa. Ele recebeu de Deus a unção, mas ainda não era o tempo de Davi sentar no trono. Com o passar dos tempos, passados os dias, Davi foi chamado para estar perto a Saul. Saul era o rei da época, porque Saul havia perdido a presença do Espírito Santo e ele andava atormentado, andava com dificuldades, andava com problemas, e ele chamou Davi para que Davi ali tocasse para ele. E quando Davi tocava a sua harpa,
Saul acalmava, porque o Senhor trazia a paz através da música de Davi para Saul. Mas em determinado dia estava ali o exército de Israel acampado diante dos filisteus. Existia um homem chamado Golias, e esse homem era muito alto, forte demais. E quando Golias chegou diante do exército de Israel, afrontava a Deus, falava barbaridades a respeito do Senhor. Ele proferia palavras baixas com relação a Deus. Davi, quando ouviu aquilo, ele não se conteve, porque o amor de Davi, o amor que Davi tinha para com Deus era tão grande no seu coração, que ele não conseguiu calar-se, ele não conseguiu ver as afrontas de Golias, e ele levantou-se e disse: eu quero batalhar contra esse infiel, eu quero ir contra ele. E a Bíblia nos diz que Davi era um jovem não muito grande, e ele, quando vestiu a armadura para lutar contra Golias, a armadura não ficou legal nele. Ele falou: tira a armadura, porque eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome de Deus. É assim que o Senhor faz na vida da gente, irmãos. Os problemas, eles virão diante da gente. Os nossos Golias virão e nos afrontarão. Eles estarão diante da nossa casa, diante da nossa família, no nosso trabalho, onde quer que você esteja. Sempre existirá os Golias, minha irmã. Os problemas, eles surgem, e surgem para desafiar você, surge para roubar a tua paz, surge para roubar a tua bênção. Mas você precisa entender que Deus é fiel a você, mas Deus quer honrar a tua fidelidade. Deus quer honrar a tua fidelidade. Ele quer coroar a tua vida com as vitórias que Ele tem reservadas, especialmente para as nossas almas. Quando Davi foi assim, irmãos, quando Davi viu aquela situação, quando Davi viu aquele homem fiel falando mal do Senhor, afrontando o exército de Deus, afrontando o exército de Israel, Davi não se conteve, e Davi levantou-se, tomou as dores de Israel, levantou-se e foi contra aquele homem. Sabe com que ele foi? Com uma funda e umas pedrinhas. Enquanto Golias estava com a sua espada, com sua armadura, de fora só a testa, lá estava Davi. Ele pegou as pedrinhas, colocou na funda e rodou, e soltou, e acertou exatamente onde não tinha proteção em Golias, que foi na sua testa. E quando aquela pedra pegou na testa de Golias, ele caiu. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus age na vida da gente. Talvez você fale: Elias Oliveira, eu não tenho nada, eu não tenho poder, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Você acha 1000 desculpas para não fazer, para não dar lugar para Deus na sua vida. Mas para Davi foi necessário apenas uma funda, uma arma muito simples. Só isto, irmãos. É isso que Deus quer, que você também apresente diante dele aquilo que você tem. E muitas vezes o que você tem é muito simples, é pequeno, mas é necessário. Mas é o necessário para Deus usar e fazer a grande obra através da sua vida. E assim foi com Davi, irmãos. Davi, a sua funda, derrotou aquele guerreiro, ganhou aquela batalha, e ele recebeu os louvores de todo Israel. Porque o povo começou a olhar para Davi como um homem dirigido pelo Senhor. Começou a olhar para Davi como alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, como alguém que tinha a graça do Todo-Poderoso. Ele recebeu do povo o amor, recebeu do povo o louvor. Nós precisamos entender que tudo isso é fruto de uma vida de fidelidade ao Senhor. Você quer ter as vitórias na tua vida? Não sei qual é o problema que você tem na tua vida, qual o teu Golias, não sei qual o teu Golias, mas eu quero falar para você que Deus coloca uma funda nas tuas mãos, Deus coloca uma arma nas tuas mãos, só você pegar as pedrinhas e fazer uso dessa funda, fazer uso dessa arma. O grande problema da gente, Maria das Graças, é que Deus coloca a funda na mão da gente, coloca a arma na mão da gente, mas nós pegamos e colocamos sobre a mesa e vamos curtir o nosso problema, vamos curtir a nossa dor, vamos curtir a nossa dificuldade, vamos curtir tudo de ruim que aparece na nossa vida. A arma está lá guardadinha, vamos limpar a poeira dela, aquela coisa toda, mas não pega para usar. Eis aí o grande problema que nós temos. Nós não usamos aquilo que Deus nos dá. Guardamos, geralmente. Talvez você esteja com teus Golias. Talvez você tenha na tua vida Golias que te atrapalhe.
Mas veja se não é dessa forma. Quantas vezes você já parou para enfrentar isso de frente? Quantas vezes? Quantas? Dificilmente nós paramos para enfrentar. Nós encontramos 1000 desculpas. 1000 desculpas nós encontramos. Aqueles soldados de Israel que estavam na frente de Golias, olhavam para Golias, aquele soldado gigante, e ficavam assustados, e tinham diversas desculpas para não enfrentá-lo. O exército de Israel estava com medo do Golias. Assim também é a nossa vida, meus irmãos. Talvez nós estamos com medo dos problemas, com medo das dificuldades. Nós não olhamos para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é a arma para vencermos a batalha. E quando olhamos para a arma, vamos descobrir que ela é simples demais. O nosso grande problema é que nem sempre as coisas simples são bem vistas para a gente. Não é verdade? Você quer uma coisa assim, reluzente, uma coisa grande, cheio de luzes, cheio de não sei de quê, soltando fogos. E geralmente é isso que nós queremos. As coisas, quando são simples demais, não chamam a atenção da gente. Por exemplo, para você receber uma cura, tem que aparecer um cara que levantou um cadáver da sepultura, que pulou de cima de um morro e não caiu e não morreu. Então, quando o cara dá esses testemunhos, você fala, não, esse tem poder. Esse pode fazer alguma coisa por mim. É assim que muitas vezes nós esperamos que Deus venha de uma forma assim sobrenatural, extraordinária, quando na verdade Deus quer que você pegue apenas uma funda, uma palavra e declare essa palavra em nome do Senhor. E é pela fé, meu irmão. E foi pela fé, minha irmã, que Davi venceu, que Davi foi até as últimas consequências. Quando Davi recebeu de Deus o trono, isso em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, está narrado o seguinte: então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Então Davi foi ungido a rei com aproximadamente 30 anos de idade. Reinou durante 40 anos em Israel. Foi um reino abençoado, extremamente abençoado por Deus. No entanto, não foi um reino fácil. Ele teve 1000 dificuldades. Ele teve muitos problemas. Davi teve um reino, meu amado. Davi teve um reino, minha irmã, cheio de dificuldades. Mas Davi não parou diante das dificuldades. Davi não parou diante das dificuldades. Quando os problemas vinham, Davi ficava de pé. Saul começou a perseguir Davi. Começou antes mesmo de Davi ser rei, Saul passou a perseguir Davi. Passou a perseguir, Davi tinha unção de rei. Ainda não havia tomado posse do trono, mas tinha unção de rei. E Saul, enciumado contra Davi, passou a persegui-lo. Tentou matar Davi diversas vezes, muitas vezes. Isso eu quero falar para vocês, irmãos. Quando nós temos uma promessa de Deus, quando você tem uma promessa de Deus, parece que o mundo se levanta contra a sua vida. Davi, ele foi ungido como rei ainda lá na sua adolescência. Passaram-se no mínimo 15 anos até ele tomar posse do trono. Nesse período, ele foi perseguido, foi muito perseguido. Antes de ser rei, ele foi muito perseguido por Saul. Assim Deus faz com a gente. O Senhor nos dá a bênção, nos dá a promessa, o Senhor te chama, te coloca de pé, mas você precisa entender que nós temos um opositor chamado diabo, e esse opositor, ele não vai ficar satisfeito com você, ele vai procurar destruir você, ele vai procurar acabar com tua vida, ele vai procurar acabar com tua fé, e esse acabar com tua fé vem talvez através de uma enfermidade, de problemas conjugais, de problemas com o emprego, problemas profissionais, uma série de problemas, problemas financeiros, enfim, uma série de problemas pode surgir nesse período para abalar a tua fé. É assim, irmãos. A vida da gente é dessa forma. Não pensa que você, após o chamado do Senhor, eu estou com Deus, agora eu sou do Senhor, que as coisas vão ficar maravilhosamente bem, porque Satanás, esse também vai levantar contra você, porque Satanás quer fazer você voltar ao passado, aos dias nos quais você não conhecia a Deus, nos quais você vivia no pecado.
Satanás quer destruir a tua comunhão com Deus. Satanás quer acabar com você. Mas você precisa entender que tens na mão uma funda. Aquela funda, irmãos, que você pode usar contra o inimigo. Essa funda é a tua fé. É a palavra de Deus na tua boca. É a promessa do Senhor para a tua vida. É a promessa de Deus para a tua existência. E quando nós tomamos posse desta palavra do Senhor, nós vamos ser vencedores sobre os problemas. Nós vamos passar por sobre as dificuldades. Davi foi assim, irmãos. Ele passou por muitas dificuldades, muitas perseguições, problemas terríveis, mas ele não abandonou Deus, ele não deixou o Senhor, e quando chegou o tempo certo, o Senhor o colocou no trono. Quando ele tinha 30 anos, o Senhor o colocou no trono, e ali ele reinou Israel durante 40 anos, e foi um bom rei aos olhos do Senhor, fiel a Deus, abençoado por Deus, um homem que teve uma comunhão intensa, profunda com o Senhor, a ponto de escrever todos os salmos, praticamente todos os salmos, deixar exemplos para nossas vidas, ensinamentos para nossas vidas. E isso é porque Deus agia no coração dele. Isso porque ele deixou Deus entrar no seu coração. Irmãos, nós precisamos entender as verdades do Senhor para as nossas vidas. Se eu quero viver Deus, se eu quero ter comunhão com o Senhor, há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago, gente. Tem que pagar o preço, e esse preço é a fidelidade. É você confiar como Davi confiou na unção de Samuel, ainda lá quando ele era jovem, estava ali junto às ovelhas, quando foi chamado e recebeu a sua unção. Ali tinha uma promessa de Deus, ali tinha uma promessa do Senhor para a vida de Davi. Davi não abriu mão, não perdeu de vista Deus, não perdeu de vista a promessa do Senhor. Foi, esperou, confiou pacientemente, perseverou na presença do Senhor, procurou crescer na presença de Deus, procurou crescer. Mais à frente ele descobriu, irmãos, que a fidelidade era a marca que ele precisava cultivar na sua vida. A fidelidade é a marca que nós precisamos cultivar na nossa vida, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele virá sobre nós, nos abençoará, nos envolverá, tomará a nossa vida de uma forma intensa, poderosa, nos colocará de pé, irmãos, e vamos marchar por sobre as dificuldades. As dificuldades virão, mas teremos poder e autoridade para marchar por sobre elas. Essa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas as dificuldades, elas insistem. A dificuldade é um negocinho difícil. Olha, nós vamos viver sobre a face da terra, seja quantos anos forem que o Senhor nos conceder, nós não vamos escapar das dificuldades. Não vamos escapar delas. Mas nós teremos diante de nós a graça do Senhor, a funda de Deus, a arma do Senhor para cada instante. Quando a situação ficar difícil, nós fazermos uso. E isto é a proximidade com Deus, é buscar o Senhor, é correr para os pés do Senhor, é falar em nome de Jesus contra o problema, é levantar a voz e declarar em nome de Jesus que você está repreendendo o problema, que você está pisando sobre a dificuldade, que você não aceita a dificuldade na tua vida. Muitas vezes nós não fazemos isso, irmãos. Quando a dificuldade vem, o Golias da vida vem, nós aceitamos o que Golias fala. Nós aceitamos os problemas. Nós aceitamos. E vamos sofrendo, e vamos sofrendo, e vamos sendo machucados, e vamos sendo triturados, e vamos perdendo a força, e vamos perdendo as forças, as coisas vão ficando difíceis, vamos perdendo a esperança, vamos perdendo tudo quanto nós temos, e vamos descobrir que vamos chegar no fundo do poço. Mas antes disso, o Senhor já diz para você, olhe para mim, porque eu te ergo, eu coloco você no lugar seguro, eu mudo a sua vida, eu transformo você, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida. Precisamos tomar esta palavra de Deus como verdade na vida da gente. O Senhor nos diz que com Ele somos mais que vencedores. Não é assim que está na palavra, irmãos? Que com Cristo somos mais que vencedores? Mas por que parece que somos derrotados? Por quê? Às vezes parece que a palavra de Deus não funciona na vida da gente, não é? Não é assim? Quem já teve essa experiência? Parece que Deus não funciona na vida da gente. Parece que Deus não olha para nós. Mas é porque nosso olhar está torto. Nosso olhar
está desfocado. Nós estamos vendo as coisas embaçadas na frente da gente. Nós estamos vendo as coisas embaçadas na nossa frente. Nós não estamos vendo com clareza. Porque para ver Deus com clareza e recebermos a promessa dele, é preciso que haja fidelidade. E fidelidade é obediência, é santidade, é viver a vontade do Senhor, é ser do Senhor, é estar aos pés de Cristo Jesus. Davi, meu irmão, Davi, minha irmã, não teve a sua visão desfocada. Quando ele olhava para frente, ele cria naquilo que via, porque era a mão de Deus que abriu o caminho diante dele, e ele tinha convicção que era a mão do Senhor. Ele sabia que era Deus agindo, ele sabia que era Deus preparando o caminho, ele sabia que Deus estava à sua frente. E ele era mais que vencedor por sobre as dificuldades. Por mais que as dificuldades surgissem na sua vida, mais força ele buscava de Deus, mais fiel ele tornava-se ao Senhor. E este é o conselho que eu quero deixar em nome de Cristo para a tua vida. Os problemas estão te atormentando, as dificuldades estão chegando até você. Talvez o teu Golias seja a saúde, seja algum tipo de enfermidade, seja talvez problemas conjugais, financeiros, enfim, não vem muito ao caso. Mas o problema existe. Existe o problema. Você precisa enfrentar o problema de frente. Você não pode desviar o teu olhar do problema. Mas é necessário enfrentar o problema de frente. Mas lembre-se, só podemos ver o problema de frente quando nós estamos em santidade. E viver em santidade é viver fora do pecado. É deixarmos o pecado de um lado e passarmos para o outro lado. É deixarmos o pecado nas trevas, na escuridão e vivermos naquele que é o Pai das luzes, o Senhor que é a luz do nosso caminho. É assim que nós vamos viver em santidade e é assim que nós vamos receber de Deus as bênçãos que Ele tem para nós. Amém, povo do Senhor? Que nós possamos, irmãos, a cada instante da nossa vida, olharmos para Deus, até nos parecermos com Ele, até possuirmos dentro do nosso coração o seu sangue, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua autoridade, porque isso é dado a cada um de nós. Mas nós precisamos nos aproximar dele para dele recebermos isso. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar a cada um desses que estão aqui na Tua presença, Senhor. Com certeza há muitos que passam por dificuldades, por problemas. Oh Deus, Tu sabes a vida de cada um. Tu conheces como conhecia Davi desde a sua juventude. Tu conheces também todos esses que aqui estão com a gente, Senhor. Tu sabes quem são, Tu sabes, ó Deus, os seus problemas, as suas vitórias, os seus sonhos, os seus objetivos. Eu quero clamar, meu Deus, que Tu venha tocar nestas almas, derramar o Teu óleo como Samuel derramou sobre Davi, Senhor. O óleo da unção, Senhor, para que cada um aqui receba o Teu chamado, o chamado para viver na Tua presença, para tomar posse da Tua verdade, para estar totalmente envolto, Pai, pelo Teu Espírito. Deus, guarde cada um dos irmãos, protege, Senhor. Oh Deus, guarda para que eles tenham forças para enfrentar no seu dia a dia as dificuldades que surgem, os problemas que surgem, meu Deus, para que assim possam marchar sem desanimar, marchar sem olhar para trás, marchar sem medo, meu Deus, confiante em Ti. Certo que Tu és aquele que está à frente, porque Tu és o nosso general, Tu és aquele que nos guarda e nos protege. Meu Deus, toma Teu povo nas Tuas mãos, abençoa, Pai, esse povo, envolve com Tua graça e com Tua misericórdia, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.